Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Essa era a única mensagem que eu não pensei em ler e nem rabisquei ela. Eu nem revi, eu trouxe um dos caderninhos meu lá, mas o Senhor falou no meu coração em falar aquela que você pregou alguns anos atrás na praia, aquela que você pregou algum tempo atrás. E eu falei, Deus, mas essa eu ainda nem lembrei dela. Fala aquela. Aí eu falei, então tá bom. Finalmente vamos abrir Marcos capítulo 10. Eu, na minha igreja, foi engraçado, mês passado eu fiz uma série de palavras sobre o Espírito Santo. E eu vim preparado para falar do Espírito Santo. Aí até a pastora comentou que vocês acabaram também de falar do Espírito Santo. Foi muito legal. Aí eu falei, então acho que eu vou pegar o gancho, não vai dar errado não. Mas não vai ser hoje. Eu ia falar, vim pensando em falar em um Deus sem palácio. Mas não vai ser hoje. Um outro mornado eu falo sobre um Deus sem palácio. É muito forte o que Deus falou, que fez na nossa igreja através dessa palavra. Mas hoje eu quero falar como criança. Eu quero falar de como criança. Quero falar de criança. Elas sumiram daqui. Acho que foram passar linha. Mas eu quero falar de você. Da criança talvez que tem que existir dentro de mim e de você. Marcos capítulo 10, verso 13 e 16 diz assim a palavra do Senhor. Verso 13 em diante. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixa vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os em seus braços, o impondo-lhe as mãos, as abençoou. Amém. Você pode curvar sua cabeça? Eterno Deus e Pai, a tua palavra foi lida. Obrigado por estar aqui, Senhor, com essa família linda. Obrigado pela tua presença e a tua essência nesse lugar. Opera o teu milagre, fala aos nossos corações conforme o teu querer. Direciona, Senhor, a nossa palavra agora, a tua palavra para todos. Amém. É muito interessante essa história. Eu reflito essa história de maneira muito interessante. A história conta que Jesus estava assentado e perto, de repente, se avistou um grupo de crianças, onde alguns adultos, pegando a mão das crianças, iam em direção a Jesus para pedir para que Jesus pudesse orar pelas crianças. É isso que a história está contando. Que algumas pessoas pegaram as crianças e foram até Jesus para querer pedir para que Jesus pudesse interceder, conversar, abençoar. E essa mensagem eu quero repartir em duas etapas. Eu quero repartir na etapa de primeiro uma parte da igreja e uma parte outra da pessoa individual de cada um. A parte da igreja é quando eu quero falar do corpo do discípulo que estavam aqui. Quando Jesus ele está sentado, ele está direcionando, ele está ensinando. Há um momento que os discípulos que estavam com Jesus, os discípulos que estavam trabalhando com Jesus, os discípulos que estavam ali organizando o ministério de Jesus, coordenando o projeto de Jesus naquele local, perceberam que a chegada das crianças. E o que eles fizeram? A Bíblia conta que eles impediram isso. A Bíblia conta que eles correram antecipadamente e não pode não posso deixar, o mestre está ocupado, o mestre está resolvendo coisas, o mestre está preocupado, está ali cuidando, ensinando o povo, as crianças não podem chegar até o mestre. Foi a primeira atitude dos discípulos.
A gente começa a querer entender por quê. Porque uma criança, para o judeu, ele era tratado como uma pessoa que até o diálogo de uma criança com os Deus, naquele momento era algo muito respeitoso. A criança não era local, não era lugar para ele estar. A criança não tinha esse direito. Se o judeu, o pai, ele não ia até a criança não tinha como direcionar a fala para o pai. Muito mais para o mestre. Então os discípulos correm na frente, faz o quê? Impede. Ó, calma aí, o Jesus está ocupado. Ele está fazendo um negócio sério, ele está pregando o evangelho, ele está ensinando. Vocês vão atrapalhar. Vocês vão prejudicar o projeto. Vocês não vão deixar acontecer. E é isso que a história está acontecendo aqui. É o momento, é a preocupação que eles tinham com o sistema, com a liturgia, com a organização. Aí eu reflito como igreja. Quantas vezes eu, preocupado com a organização do culto, preocupado, com ensaiar, com tocar, preocupado com abrir as portas, limpar as cadeiras, ao invés de eu atrair as pessoas até Jesus, eu acabo muitas vezes também impedindo. Porque se pararmos para pensar, o papel do discípulo tinha que ser feito o quê? Você quer a presença de Jesus? Calma aí que eu vou te conduzir até Ele. Não é isso? Vocês concordam comigo? Amém. Não era a intenção melhor? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Não, fica aí, vocês vão atrapalhar. Quantas vezes nós, ao invés de conduzir as pessoas até Jesus, com as nossas atitudes, com as nossas preocupações litúrgicas, com as nossas preocupações locais, ao invés de permitir, ao invés de procurar oferecer segurança, oportunidades, a gente, ao invés disso, a gente acaba afastando. As suas atitudes, involuntariamente, como discípulos, porque eu creio que aqui só tem discípulos. E se aqui tem discípulos, o papel de vocês é fazer o quê? Venha até Jesus. Abrir caminho. Mas muitas das vezes, crianças eram consideradas pessoas, para os judeus, que não tinham um momento, que não eram, para eles, pessoas de direito de sentar para dialogar, para conversar. Quantas vezes você também já olhou para alguém e disse assim: esse usuário aí, não tem direito de ir nem na igreja. Esse aí, já traiu tantas vezes a mulher dele que lá não vale nada, não tem condição de estar na igreja. Quantas vezes nossos pré-julgamentos faz com que a gente mesmo, você é uma criança ainda, você não tem direito de sentar com o mestre. Quantas vezes a gente olha para um adulto ou para uma pessoa, a gente acha que ele é uma pessoa infantil, imatura e criança, e nós, ao invés, como igreja, de proporcionar, a gente afasta. Eu quero nessa noite te provocar uma reflexão muito séria. Eu quero realmente fazer isso com você, porque você precisa entender que você é um discípulo, e como tal, o objetivo que Deus espera de você não é impedir, é fazer o quê? Aproximar da cruz, da palavra. Não é de um templo, mas é da verdade. Jesus já conta que a história, a gente vê no próximo verso, que Jesus, verso 14, que ele se indigna, ele se revolta, ele fica chateado, indignado com os discípulos.
e chama a atenção dos discípulos. Ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão impedindo desses pequeninos chegarem até mim? Por que vocês estão fazendo isso? Isso mostra que às vezes as nossas atitudes, a gente pensa que está agradando. A gente pensa que a gente está fazendo a melhor coisa. Que o certo, na verdade, é se preocupar com o fazer. E perdemos, e muitas das vezes desagradamos o próprio mestre. Precisamos rever essas coisas. E foi o que acontece nesse momento. Jesus então chama a atenção dos discípulos. E Jesus, ao chamar a atenção dos discípulos, ele faz uma coisa que me chama muita atenção. É um momento que ele não só chama a atenção, mas ali ele declara uma palavra. Ali, ao chamar a atenção, ele declara uma palavra que você não encontra em outro lugar. E ele declara nos próximos versos, diz o seguinte: deixai vir em mim, deixai vir chegar a mim. Não empeçar os pequeninos, mas deixem chegar a mim. No final do verso 14 diz assim: por que eu quero que essas crianças cheguem a mim? Por que vocês têm que deixar chegar a mim? Aí ele diz assim: porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Entenda uma coisa: eu e você, adultos, não temos essa legalidade, esse direito ainda. As crianças tiveram um direito na Bíblia, está aqui, ó, assinado pelo mestre, através da sua palavra, e a palavra de Jesus não volta. Tem volta? Não tem volta. Então ele declara que as crianças já têm o que? Que vaga garantida? O reino. Eu e você já não somos mais crianças. Temos que correr atrás do nosso reino, da nossa vaga. Mas os pequeninos não, filho. É o único povo, é a única classe que já tem garantia. São os pequeninos. Eles já têm direito ao reino dos céus. Deus está dizendo isso claramente. Ó, vocês estão perdendo tempo, vocês não estão entendendo. Deixa eles virem, porque deles eu já dou direito. A eles eu dou legalidade. A eles já estou dando um passaporte. O reino dos céus é deles. O reino dos céus é deles. Vocês, discípulos, ainda nem têm isso. Estão se achando o quê? Quem que vocês estão se achando? Aí ele não só se comove, que eu fico pensando como que os discípulos devem ter ficado, né? Você imagina, você chamar a atenção, estou achando que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, e ainda por cima, é esse que eu achei que não mereciam nem a sua presença, já tem o direito ao reino. Você imagina como deve ter ficado os discípulos naquele momento. O temperamento começou a mudar, não foi? Começou quem é temperamento colérico, né? Começou já a dar uma esquentadinha. A gente deve ter Pedro, como deve ficando nesse momento, né? Mas ele não se cala. Jesus, ele consegue quebrar paradigmas na nossa vida. Jesus consegue transformar conceitos que a gente às vezes não quer aceitar, mas é Ele que manda. Não sou eu. E Ele manda tanto que Ele vai no próximo versículo e eu acho que Ele faz um ensinamento que é um apelativo muito forte. Sabe qual é o apelativo? Ele olha para os discípulos e diz assim, vamos ler aqui, ó: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Cara, que dureza deve ter sido para os discípulos. Além de ser chamado a atenção, ser corrigido, além, Paulo, de Jesus dá direito às crianças, porque para um judeu, meu amado, se tem uma fase que ninguém quer voltar para trás, é a fase da criança.
Porque agora ele tinha direito a falar, antes ele não podia falar nada. Ele como criança não tinha direito, tanto que Jesus aos 14 anos, quando debate no templo, porque até os 14 anos, as crianças estudam, né? E aí eles têm que estar, por exemplo, eu sou discípulo do Paulo. Para eu falar, eu não posso falar de mim, eu tenho que falar pelo Paulo. Porque se eu falar uma besteira, eu estou prejudicando a imagem do pastor Paulo. Então a criança até uma certa idade, ela não tem um nome, ela carrega o sobrenome. O nome do Paulo, ele vai carregar o sobrenome. Tanto é que você vê no templo, quando Jesus aos 14 anos está discutindo com os discípulos, com os mestres, com os maiores mestres, perguntam: quem é você? Da onde que você vem? Porque eles queriam saber quem aquele garoto que tanto sabia e estava falando tão bem representava. Qual classe de discípulo, de ensino, de mestre ele representava? E Jesus não representava nenhum daqueles da terra, representava o próprio Pai. Ele representava o próprio Pai. E aí entra: mas quem é você? De onde vem esse menino? E retornando à nossa história, Jesus ele deixa um ensinamento. Aí entra agora a pessoa. Falamos de igreja, agora eu quero falar da sua pessoa. Se eu perguntasse: quem aqui deseja um dia entrar no reino dos céus? Não dá para fazer a outra, irmãos. Mas se tem uma coisa que você tem que aprender a vir para uma igreja, é para aprender o caminho do reino. Eu só estou aqui por isso, irmãos. Eu só estou aqui por isso. Tudo que as pessoas ficam falando aí fora, ainda não entenderam o propósito de estarmos aqui. Eu estou aqui porque eu quero um dia morar no céu, reencontrar no reino. Jesus ele ensina através dessa palavra um caminho. Ele chega para você e fala assim: olha, presta atenção, para que você possa entrar no reino dos céus, você tem que aprender uma coisa. Você tem que ser como uma criança. Esse como está uma afirmativa de igualdade, de imitação, de comparação. Você gosta de ser comparado a uma criança? Alguém gosta? Não gosta, né? É horrível, não é? Alguém apontar o dedo e falar assim: ah, que você é criança, rapaz. É horrível, não é? Ninguém gosta. Mas é isso que Jesus falou. Esse como é de comparar, é de se igualar. Não é que você não vai haver responsabilidade ou ser irresponsável, ter consequência. Não é isso. Eu me lembro quando eu preguei a primeira vez essa palavra, foi para Jesus da Verão, foi o primeiro Jesus é minha praia. Isso já faz uns 6 anos talvez, não sei ao certo. Naquela noite eu, na praia, um culto evangelístico, eu indaguei: Senhor, por que isso quer dizer que eu tenho que ser como uma criança? Eu já sou um adulto, agora eu sou um homem formado, um homem casado, agora eu já tenho até filho, para que querer ser uma criança? Cara, aquele dia foi, acho que uma das maiores surras que eu tomei do Espírito Santo. Você já apanhou do Espírito Santo? Porque vale a pena quando você reflete seus caráter. E eu entendi. Eu quero compartilhar com você mais alguns ensinamentos. Por que Jesus ele quer que eu e você se compara, seja como uma criança? Porque, meu irmão, eu sinto te dizer, se você não entender que você tem que ser como uma criança, você talvez não vai ter uma grande dificuldade de entrar no reino dos céus. Porque a palavra diz que Jesus declarou isso, que as crianças, os pequeninos já têm como direito. E se você quiser entrar discípulo, vocês têm que ser como ela.
Então, para que isso? Se o caminho é a criança, eu tenho que analisar quem agora, então? Quem que você acha que você tem que analisar agora? A criança. Então deixa eu estudar a criança. Vamos lembrar como que é criança? Vamos pensar por que Jesus fala que eu tenho que ser como criança. Por que a minha atitude, o meu comportamento, as minhas ações tem que receber o reino do céu como uma criança receberia. Eu queria falar de alguns comportamentos de criança, então, para que a gente possa refletir nessa noite. Primeiro deles, a alegria. Já parou para pensar como que as crianças são extremamente alegres? Se alegram com tudo e com tão pouco. Acredito que todos que têm filhos, netos, porque se tem uma fase que fica mais boba é quando fica avô. Estou mentindo? Tem avô aí? Meu Deus do céu! Ele vira uma criança mesmo. Ele quase chega ali como criança, rápido. É um segundo estágio. Rápido. Eu tenho uma loja de roupa infantil. Então eu lido todo dia com criança. É muito diferente atender mãe de criança e atender avô de criança. O vô... Você não tem... É contagiante atender avô de criança. Mas vamos falar da alegria. A criança é um ser alegre por natureza? Em tudo. Irmão, por pouca coisa você agrada uma criança. Às vezes um abraço você agrada uma criança. Às vezes com um pirulito você agrada uma criança. Às vezes uma folha de caderno que você dobrou, fez um aviãozinho e jogou. Cara, acabou, arranca o sorriso de qualquer uma criança. Estou mentindo? Quem já fez essa experiência? Quem já brincou com criança assim? Criança não mensura o valor que nós mensuramos na terra. Você tem talvez um bom carro, mas não está alegre por ele. Às vezes você já tem até um teto para morar que Deus te deu. Está alegre por ele. Às vezes você acordou de manhã, tinha uma mulher linda do seu lado, um homem bem mais ou menos do seu lado, e você não continua alegre também. Às vezes você veio para a igreja e Deus orou, o pastor abençoou sua vida, ouve uma palavra dessa e você vai embora triste. Porque a gente nunca está satisfeito. A gente não consegue rir e se alegrar por tudo que Deus já fez por nós. A criança não. Ela se alegra. Ela entende que o reino de Deus traz alegria. Às vezes a gente vai ficando velhos, mais idade, a palavra é pesada falar velho, né? E a gente vai deixando a alegria de lado. E o nosso coração vai se corroendo muitas das vezes de seriedade, que é uma máscara para repreender e destruir a verdadeira essência que devíamos ser pessoas alegres. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal das crianças: crer. Irmãos, como uma criança acredita na palavra de um pai? Se você falar para o seu filho ou para a sua filha, se fizer uma promessa para ele, vamos falar de promessa. Que crente adora a promessa, amém? Ou é só lá em Vila Velha que agora é promessa? Crente adora a promessa. Promete para o seu filho levar ele no outro dia, no outro seguinte. Lá a gente fala muito de praia, mas aqui um parque. Sábado, papai está de folga, vou te levar no parque. Cara, a criança nem dorme direito na sexta pro sábado. Estou mentindo? Passa a semana inteira falando do parque. Conta para os amiguinhos do parque. E se você não levar, porque para ela, a sua palavra tem o quê? Autoridade.
A criança crer na palavra do pai, das promessas do pai. Se o pai fala para uma criança, sim, sim, contudo, pelo mais que ela queira desobedecer, o sim ela nunca esqueceu. E todos nós já fomos crianças um dia e sabemos muito bem do que é isso. A palavra do pai tem peso. Foi época que só bastava o pai olhar ou falar que a gente respeitava e reverenciava. Quem é dessa época aí? Estão sozinhos nessa não, então, né? Porque você sabia que a palavra do seu pai tinha o quê? Peso, autoridade. A criança acredita na palavra dele. Talvez eu estou falando para pessoas que não tiveram pai na sua casa, na sua vida. Mas hoje você é pai. E você está entendendo o que eu estou falando. E você sabe muito bem disso. Que a palavra de um pai, a promessa de um pai, quando o pai promete, toda criança crê e confia. Promete dar um brinquedo, um presente para ela no dia do aniversário. Pode ser um ano antes. Ela não esquece. Esquece ou não esquece? Ela ganhou o presente hoje, o aniversário foi hoje. Ela diz assim: pai, ano que vem eu quero outra coisa. Aí você diz sim, acabou. Acabou, fé. Acabou. E você pode, tipo assim, ó, pai, eu quero, sei lá, eu quero um videogame. O pai compra a bicicleta, o computador, o pai compra tudo. Se não der o videogame, porque ela acredita na sua palavra. Assim é Deus esperando por nós. Quantas vezes Deus já nos deu promessas para a gente e a gente deixa de crer nela? Quantas vezes Deus falou que Ele vai cuidar, porque a Bíblia é repleta de promessas, que vai te cuidar de você, que vai estender a mão sobre a sua casa, sobre o seu lar. Quantas promessas Deus já fez por nós, e a gente, com a nossa incredulidade, a nossa máscara de seriedade, estamos deixando de acreditar na palavra e na palavra do Pai. Você quer morar no céu? Tem que aprender com os pequenos. Tem que aprender com eles. Fé é outra coisa muito maluca que as crianças praticam. É uma fé genuína, pura. É uma fé que você fala assim: é Deus, ponto. Ela não precisa ter prova. Ela não pede para ver, para ter sonho, para ter sinal. Simplesmente ela entende que Deus é Deus e deu a vida dela e ponto. A minha filha, todas as noites, às vezes eu estou extremamente cansado, já pulo para a cama para fugir. Mas ela disse: papai, eu não durmo se o senhor não vir orar comigo. Glória a Deus. Ela não dorme. Pai, eu vou ter pesadelo, vem dormir, eu tenho que levantar. Eu falo: Michele, vai lá você hoje, eu não estou bem. Eu tenho que levantar, ir lá na caminha e a gente ora. Um dia eu oro, ela repete, um dia ela ora e eu repito. Ela está com 8 anos, eu faço isso desde os 2 anos com ela, quando ela entendeu. E ela pede: Deus, eu confio no Senhor. Eu paro e olho e falo assim: ela não pede uma prova. Deus manda um profeta para revelar aqui. Deus manda um sonho para falar comigo. Deus, deixa eu tentar aqui, ó. Não pede, porque a fé dela é intensa. Você precisa voltar a esses princípios, se você deseja um dia morar no reino, alcançar ele. Outra coisa, a confiança da criança é fora do normal. Se ela ama uma pessoa, ela confia na pessoa, ponto. Por isso que nós ficamos muito com nossos filhos assim: cuidado, não vai com qualquer um não vai qualquer um, não é assim? Nos dias de hoje você não pode qualquer um não, porque as pessoas têm maldade, não é? Por quê? Porque a criança faz o quê? Confia. Me lembro, meu irmão caçula, a gente no Rio,
Tem coisa que marca a gente. Eu não tinha juízo, porque eu percebo hoje que eu não tinha juízo na época. Eu dizia assim, mano, ele tinha talvez 18 anos, eu meus 14, 15 anos, eu ensinando ele a nadar, ele ia comigo. Eu pulava no rio, eu falava assim, pode pular que eu tô aqui, pode pular. Ele pulava ali, eu corria e segurava ele. Ele me via na água, eu já sabia, tipo assim, tá ali o cara que eu confio. Um dia eu brincando, eu estava no extremo de cansaço, brincando de pique dentro do rio. Quando eu estou saindo da água, já não aguentando, quem pulou na água, na minha costas, ele. Eu não estava nem aguentando comigo na hora. Eu gritei para meus amigos, pega o Raniel! E joguei para cima e deixei a água me levar. E aí meu colega pegou ele, tirou ele da água. E eu comecei a brigar com ele. Você é doido, rapaz? Por que você fez isso? Eu estava saindo da água. E aí aquela criança chorando ali, sem entender. Depois falou, mas você disse que quando você estiver na água eu podia ir, porque você me pegava. A criança confia. A minha filha com 2 para 3 anos, a gente gosta muito de escuna, né? A gente foi para Paraty. A velha tinha 3 anos. 3 anos, né, Michel? 3 anos, eu acho. Aí aquele macarrão, amarrei nela. E eu pulei da escuna. E aí eu soltei ela. Pode soltar. Puf. Ela no meio do mar. Que a escuna não para na beira da praia, para longe. Ela aí voltou o macarrão. E ali eu fiquei com ela no meio do mar, perto, para brincando. A gente meio maluco, sabia? Eu sou meio maluco, tem hora. E eu parei de pensar, cara. Uma criança de 3 anos. Na beira da piscina, na beira do mar. Isso foi a primeira parada. Na segunda, ela já estava assim, segurando. Posso ir, papai? Posso ir? Desse jeito. Porque ela confia no pai. E ela pulou. Aí a gente nadou até a praia. Foi engraçado. Eu briguei ela aí no barquinho. Na volta ela disse que não ia no barquinho, porque o barquinho demorava muito. Que ela queria ir nadando. E a gente foi nadando até o barco. Ela cachorrinho devagarzinho. E eu só conferi o macarrão do lado, né? Morrendo de medo. Porque ela confiava. Outra coisa que a criança é dependente. Quero que você reflita nisso. A criança é ou não é dependente dos seus pais? É ou não é dependente dos seus avós? Ela depende. Enquanto você achar que você é autossuficiente, você não vai entender o reino dos céus. Porque o reino dos céus são pessoas dependentes da cruz, dependente do amor de Jesus, dependente do Espírito Santo. Você precisa ser dependente. Outra coisa que me essa aqui é, acho que o que mais pega a gente. A criança perdoa. Ô irmão, a criança perdoa. E é fora do normal. Quem já presenciou aquela cena hilária de uma criança chega com um brinquedinho, aí chega o outro que pega o brinquedo dela, o primo, amigo, vizinho, não sei, geralmente os que mais convivem, começa uma briga, uma discussão, é meu, me dá pra cá, você quebrou, me dá pra cá, que é meu. Já viu essa cena? Você sabe como vai terminar, né? Brigou, aquela confusão, começa a chorar, os pais, muitas vezes como um bocó, vêm da briga, entra na briga. Às vezes o pai fica de mal com a mãe do outro menino. Não, porque foi seu filho que fez isso, porque seu filho que começou com não sei o que, pega a mão na criança, arrasta para dentro de casa, entra para dentro de casa. Os pais às vezes acontecem brigados. Dá 30 minutos mais ou menos, as crianças se esbarram. Vamos brincar? Eu te empresto meu brinquedinho. Você já viu essa cena? A criança, ela faz o quê? Perdoa.
Não guarda. A gente que é um bobo que vai ficando velho e vai guardando, parece que é um saco sem fundo, que a gente vai guardando rancor, vai guardando sentimentos, palavras, vai guardando feitos, que isso só vai nos afastando da cruz, só vai nos afastando de Deus. É como se você construísse um muro. A criança não tem isso. Alguém magoou hoje ela, daqui a pouco ela está brincando de novo com a mesma criança. Você briga com a criança, em vez de fechar a cara para você, ela ainda baixa a cabeça e vem e faz o quê? Te abraça. Já passaram por isso? Você quer ter razão, mas você fica ali por dentro o quê? Porque a criança perdoa. E se você não aprender a perdoar, filho, você está muito longe da graça de Deus. Porque ela nos ensina que nós temos que perdoar. E perdão é diferente de que muitos falam que é um sentimento. Perdão não é sentimento. Você não tem que sentir vontade. Você tem que decidir. Perdão é uma escolha, é uma decisão. Do mesmo jeito que eu decido casar com a minha esposa, eu decido perdoar. Eu não tenho que sentir algo, eu tenho que decidir. Se vai existir algum movimento no meu sentimento por aquela decisão, é após disso, não é antes. Depois que eu decidi, tomei uma atitude, as coisas vão mudar. Antes, você vai sofrer. E cada vez mais vai estar mais longe. Você tem que aprender a perdoar. Eu comecei nesse momento a entender mais ou menos, como é e por que Jesus falou que para entrar no reino dos céus tem que ser como? Eu comecei mais ou menos a entender. Mas aí o Espírito falou que aumentei um pouquinho mais. Tem uma coisa que a criança faz é conhecer a voz. Que pouco isso nem me conhecia do Rafael, a minha voz. Você sabia que a criança ela conhece a voz do pai no meio da multidão incondicionalmente? Você sabia que uma criança vai sendo gerado dentro do ventre da mãe, aquele diálogo que o pai e a mãe fica já é algo memorial no instante, na memória cerebral da criança? E mesmo que a criança nasce no meio da turbilhão de uma confusão, de uma correria, de aparelhos no centro cirúrgico, de uma sala de parto, se a mãe estiver lúcida, acordada, ela falar, meu bebê, ela ouve, ela reconhece. Eu me lembro que a minha filha, com 3 meses, sei lá, eu precisava pastoreando uma igreja, todo atrasado. E ela vai arrumar a Ravel, Michelle, ela tentando arrumar a Ravel na cama. Eu nunca esqueci essa cena. Ravel começou aquela pirracinha de bebê. Não tem aquela pirracinha de bebê que você quer botar a calcinha lá? Estica a perna, fica toda durinha. Parece que já sabe a roupa e não quer vestir. Né? Já viu isso? Você tá com pressa aí que parece que a roupa não entra da criança. E ela começou a chorar. Espirrar pra cá, espirrar pra lá. Eu tô contando, parece que eu tô vendo a cena. E ela começou a me atrapalhar. E desde que minha filha nasceu, irmão, eu não abri mão de ser pai. Então, eu que dei os banhos todos. Quase minha esposa nem deu banho nela. Eu que acordava de madrugada. Eu que arrumava minha filha praticamente. Eu trabalhei muitos anos na maternidade, então, já que eu acordei muito de filho dos outros, quando veio a minha, filho, não abri mão. E eu estou atrasado, Paulo, atrasadaço, para abrir a igreja. Eu tinha a chave da igreja comigo. Ravel começou a dar aquela pirraça. Filha, chegou um momento que eu, com o espírito de colérico que eu tenho, eu dei aquele grito de pai, né? Ravel! Quando eu falei Ravel, ela parou na hora. Eu olhei para ela.
botei a roupa nela, saí, o Espírito Santo falou comigo. Se uma criança de 3 meses já reconhece a voz do pai quando ele está chamando a sua atenção, por que você aos seus 30 e poucos anos não tem me escutado? Eu estou te corrigindo, como Deus está fazendo talvez hoje com muitos aqui. Eu estou te exortando, eu estou te capacitando, eu estou te honrando, eu estou te dando um direcionamento, um norte, mas você não. Sabe por que a gente não escuta? Porque nós deixamos de ouvir a voz do Pai. Você quer morar no reino? Você vai morar com o Pai. Se você não ouvir a voz dele, quando você não vai reconhecer a voz dele no meio da multidão. O Pai está falando nesse lugar aqui hoje. O Pai está falando no seu espírito hoje. É importante você parar e ouvir a voz dele. É um amor sem interesse. A criança tem uma humildade que ela reconhece as suas fraquezas. E a gente vai ficando mais velhos, estudamos, escolhemos uma profissão, tomamos algumas decisões, começamos a assumir alguns departamentos da igreja, viramos líderes, começamos a estudar um pouquinho mais da Bíblia e começamos a achar que já somos donos de tudo. E muitas das vezes, ao invés de se aproximarmos do Pai, nós estamos afastando a nós e às vezes até outros. Nessa noite, a palavra que quero deixar seja apenas para a sua reflexão das suas atitudes, da sua vida, do seu dia a dia. Porque você, sem dúvida nenhuma, é um filho, mas precisa se posicionar como uma criança. Porque a gente leu que no final, Jesus ele pega as crianças, estende as mãos e os abençoa. Quer ser abençoado pelo Senhor nessa noite? Você que entendeu a palavra, você que meditou nisso, você que gostaria de estar nos braços do Pai, você que de repente a um momento pode até ter errado lá como igreja, reconheceu que precisa rever alguns conceitos, mas muito mais pessoalmente falando agora da sua posição pessoal, você agora entende que algumas coisas precisa rever no seu cristianismo, na sua caminhada da fé. Porque, irmãos, duas coisas não tem como você esquecer. Eu vim para Cristo porque eu quero morar no Pai, no reino dele. Eu quero morar um dia com ele. Essa é a primeira coisa que você não pode esquecer. Você não pode perder seu alvo, seu foco. E a palavra nos ensinou nessa noite de como eu e você podemos alcançar isso. O outro é que essa caminhada, para alguns, vai ser assim, ó. Não vai ter muito tempo, vai acontecer. Outros vai ser como uma criança, só por ser ali, só por estar na idade, só por ter essa natureza que nós compartilhamos nessa noite. O Senhor já garante a ele o direito do rei.
Mas outros, como eu, talvez como muitos aqui, estão há muito tempo numa igreja, estão há muito tempo na caminhada. Nasci num berço lar cristão, sou filho de pastor, neto de pastor. Então essa caminhada não tem, eu acredito que ainda vou muito longe ainda. Então sabe o que eu entendo? É que para onde eu quero ir, para o reino, eu não posso chegar do jeito que eu estou. A Bíblia me disse agora, Jesus falou através dessa palavra, que para eu chegar lá, eu tenho que chegar lá como Rafael ou como uma criança? Como uma? Então até lá, eu preciso renovar a minha mente e os meus hábitos. Olhe para os pequeninos e aprenda com eles no mundo espiritual. Perdoe mais, ame mais, confie mais, ouça a voz do Pai, renova cada dia mais, porque Deus ele vai te dar um lugar tremendo para você morar ao lado dele. E um dia nós vamos estar com o Pai. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar por você.